Bom estar aqui com os irmãos. Estamos começando o ano de 2018 e sempre quando nós começamos um ano novo, nós partimos para as resoluções, né? Nós costumamos fazer algumas resoluções. Alguns pretendem se casar nesse ano, outros pretendem ter filhos, outros comprar uma casa ou trocar de carro, e tem aqueles que todos os anos prometem que vai perder 30 quilos naquele ano. Também, no ano de 2018, alguns acontecimentos vão ocorrer que independem de nós. Alguns serão bons e alguns serão ruins. E como nós reagiremos ao que iremos enfrentar? Então eu gostaria de refletir com você hoje sobre fé para o ano de 2018. Nós não podemos interferir nos eventos, mas nós podemos controlar a nossa fé. A nossa fé está debaixo do nosso controle. Eu gostaria de falar nessa noite com você um pouco sobre isso. A fé, ela é inerente ao ser humano. Todo ser humano tem fé. Até para você não acreditar, você precisa ter fé de que, sei lá, não existe. E a fé é um patrimônio pessoal. Cada um aqui tem um conceito de fé. O seu conceito não é o mesmo conceito do seu parceiro aí do seu lado de banco. Cada um tem um conceito. Esse é um patrimônio pessoal. Alguns têm uma fé encorajadora, outros têm uma fé mediana, outros uma fé, convenhamos, bem fraquinha. E por isso nós estamos aqui o tempo todo com a palavra, estamos aqui com a Bíblia, porque a Bíblia é um livro todo de coletânea de fé. Do Gênesis ao Apocalipse, nós temos listado aqui pessoas com fé, exemplos bons de fé, mas também tem exemplos ruins. Tem de tudo na Bíblia, e ali, mesmo que seja difícil entender o que seja fé, nós lendo e vendo os exemplos, nós acabamos percebendo o que é a fé. Também acabamos aprendendo o que não é a fé. A fé não é uma fórmula, tipo uma fórmula científica, uma fórmula matemática. A fé, ela está no mundo espiritual, e o mundo espiritual é volátil, e quando nós entramos no mundo espiritual, nós só entramos no mundo espiritual através da fé. Nós somos humanos, nós somos seres híbridos, somos seres que estamos aqui no mundo físico e ao mesmo tempo nós atuamos no mundo espiritual. A fé também não é, como alguns pensam, um atestado de imunidade. Tem gente que pensa que, não, eu vou crer em Deus, vou crer em Jesus, e pensa que vai estar imune a qualquer tipo de problema, a qualquer desgosto, a qualquer tipo de sofrimento. Mas não é isso que nós vemos e encontramos na Bíblia. E o cristão, também diz a palavra de Deus, que não exerce a sua fé, é uma anomalia. Quando nós lemos a palavra de Deus, ser cristão e não praticar a fé é uma anomalia. Não é isso que está previsto, não é isso que Deus planejou para nós. Então, nós interagimos aqui no mundo físico, mas nós interagimos nas regiões celestes, no mundo espiritual. E por isso eu gostaria de falar com você que nós interagimos no mundo espiritual pela fé, e eu gostaria de conversar com vocês sobre como vamos interagir nesse ano na fé. Começamos com uma primeira palavra aí, em Hebreus. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer. Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Então, sem fé,
é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não vai conseguir nada. E mais, a palavra de Deus vai mais para frente, ainda no mesmo capítulo de Hebreus, e diz assim: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova, a convicção das coisas que não vemos. Então, esse verso, ele está no capítulo da galeria dos homens de fé. Capítulo 11 de Hebreus fala de pessoas especiais que tinham uma fé acima da média. Ele fala que a fé, isso é o mais próximo que nós temos de uma definição de fé na Bíblia, que a fé é a certeza das coisas que nós esperamos. Ora, as coisas que nós esperamos, elas são as promessas de Deus. E nós esperamos que as promessas de Deus sejam, e elas de fato serão cumpridas. Não há dúvidas quanto a isso. Então é uma certeza que nós temos, que Deus faz promessas e as promessas dele são cumpridas, serão cumpridas, se ainda não o foram. E também é uma convicção das interações espirituais, é a convicção de coisas que nós não vemos. Porque nós não vemos, o mundo espiritual não quer dizer que ele não existe. Existem coisas que nós não vemos. Nós não vemos o vento, mas nós sabemos que o vento existe. Nós não vemos as ondas de rádio, mas nós sabemos que elas existem porque nós ligamos o rádio e lá estão elas. Os nossos celulares, os nossos aparelhos eletrônicos, eles não usam mais fio, só eu que sou antigo, que estou aqui amarrado no fio, mas quem é mais moderno, né? Então, existem coisas que nós não vemos, mas não quer dizer que elas não existam. E o mundo espiritual nós não vemos, não quer dizer que ele não existe. Então nós temos uma certeza de que as promessas de Deus vão se cumprir e convicção de que haverá interações com esse mundo espiritual e Deus vai estar operando. É isso que significa a nossa fé. Esse texto está nos Heróis da Fé. E o mais incrível de tudo isso está no penúltimo verso do capítulo, quando ele diz assim, todos eles, no capítulo 11, ele vem listando todos os indivíduos com uma fé notória. Então, capítulo 11, ele lista uma porção de nomes. E no final do capítulo 11, ele fala assim, todas essas pessoas receberam com testemunho, bom testemunho, aqui eu escrevi errado, bom testemunho por meio da fé. As pessoas exaltavam a fé destas pessoas que estão listadas aí nos Heróis da Fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Não é incrível isso? As pessoas tinham fé, as pessoas eram notórias na sua fé, e nenhum deles se beneficiaram das promessas de Deus enquanto estavam vivos. Então parece que tem uma dívida de Deus com eles, no sentido de que as promessas ainda não se realizaram enquanto elas estavam vivas. Mas não quer dizer que elas não vão se realizar, não quer dizer que eles não vão ser recompensados. Mas eles viveram em fé, e é isso que é viver em fé. Você não vê, não sabe se vai acontecer, mas não quer dizer que Deus não vai estar atuando. Isso causa muito estresse nos dias de hoje, porque a fé, ela independe dos resultados que nós vemos. A fé não depende de nós recebermos aquilo que nós estamos pedindo para Deus. E nós não devemos ficar abatidos por causa disso, porque os nossos pedidos parece que não estão sendo atendidos, parece que Deus às vezes não está ouvindo. É uma lição difícil, não é? Manter a fé sem ter a resposta. É complicado nos dias de hoje. Nós queremos pedir e no dia seguinte, ou no momento imediatamente seguinte, que Deus esteja atuando conosco, como se só nós existíssemos no universo para Deus cuidar. Mas não é assim. A Bíblia, ela nos dá algumas recomendações sobre a fé que nós temos
que seguir. Ela fala dessa certeza, dessa convicção que vai comandar aquilo que nós vamos fazer. E se nós temos fé, nós vamos adernar, vamos prumar nossa vida numa determinada direção. Vamos tomar decisões que serão guiadas pela nossa fé. E as nossas realizações estão ligadas, vinculadas à nossa fé. Quem tem fé vai procurar desenvolvê-la, vai procurar se envolver com as coisas de Deus, vai procurar servi-lo, vai procurar implantar o reino de Deus. Quem não tem fé, não tem interesse em coisas espirituais, não se envolve com elas. Vive, digamos, uma vida cristã incolor. Para usar uma palavra moderna aí do PowerPoint, é uma fé esmaecida. Sabe o que é uma cor esmaecida? Essa cor besta que eu pus aqui no fundo da tela. Isso é uma cor xoxa. Não é uma cor bonita, não é uma cor esmaecida. Então, se você for lá, quem mexe aí no PowerPoint, sabe que se você mexendo lá, tem o esmaecer. É você ter uma cor que está desaparecendo. Tem gente que tem fé assim. Fé esmaecida ou esmaecendo. Fé em caminho de extinção. A Bíblia, ela fala de diversos termos com relação à fé. Aprovação da fé. A nossa fé é provada. Combate da fé. Opa, tem uma guerra espiritual em andamento. Ela fala em permanecer na fé. Portanto, a fé é uma coisa dinâmica, não é uma coisa estática. É uma coisa móvel. É uma coisa que está o tempo todo fervilhando. E a fé é uma convicção para ser exercitada, primeiro no mundo espiritual. As coisas que nós temos que resolver com fé, nós resolvemos no mundo espiritual. Quando elas estão resolvidas no mundo espiritual, elas vêm para o mundo físico. Esse é o caminho da fé. Nós entramos e nos comunicamos com Deus no mundo espiritual, com Cristo no mundo espiritual. As batalhas são travadas e vencidas no mundo espiritual, que é invisível, e depois o resultado disso vem para o mundo físico, o mundo onde nós vivemos. A Bíblia fala aí de algumas dimensões da fé. A Bíblia fala de um tipo de fé salvadora. A fé salvadora é aquela que conecta o indivíduo com Deus. Existem outros tipos de fé. Nem todas as fés são na coisa certa. Existem pessoas que têm fé num monte de coisa maluca por aí. Eu imagino que você conheça alguém que tem assim umas fés malucas. Mas existe uma fé que ela é salvadora, é a fé inicial. Todos nós precisamos começar, e começamos na vida cristã, com uma fé inicial do que Cristo realizou na cruz. Depois nós temos uma fé que é uma fé missionária, que é o ide de Jesus, é pregar o Evangelho, são os missionários que vão nos lugares, é a linha de fronte do combate da igreja, onde a igreja está sendo plantada, onde a igreja está empurrando o reino das trevas para trás. E se você quer ver milagres, você vá no campo missionário, porque ali Deus tem que atuar de uma maneira muito significativa para implantar a sua igreja. E depois tem a fé pessoal, a fé nossa com o nosso Deus. E aí reside, eu diria para você, mais de 90% dos nossos problemas de fé são de cunho pessoal. Nós não temos problema tanto com a fé salvadora. Ou nós cremos ou nós não cremos. Ou nós somos salvos ou nós não somos e não queremos saber de Deus. A fé também missionária, você vai para o campo e você vai ver os milagres e o avanço da obra acontecendo. Agora, a fé pessoal é o nosso problema, porque é onde nós queremos coisas que nos são muito caras, coisas que nós precisamos ou pensamos que precisamos. Jesus é o nosso exemplo de fé maior, né? Então Jesus, ele nos fala muito sobre fé e ele ensinou muito sobre fé e quer que a gente aprenda com ele. Vejamos, ele estava indo
no caminho do templo em Jerusalém, ele saiu de Betânia, ele está na última semana de ministério dele, e no caminho ele cruza com uma figueira. E essa figueira não está dando frutos. E ele amaldiçoa a figueira, e a figueira seca. E os discípulos ficam assim meio que apavorados com o que tinha acontecido. E Jesus vira para eles e fala isso que está aí no quadro. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-te e atira-te ao mar, e assim será feito. E tudo que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Maravilhosas essas palavras, mas difíceis de engolir, não é verdade? Porque Jesus já desafia a gente na palavra. Se você tiver fé e você der a ordem para um monte, ele vai se lançar ao mar. Jesus está lançando aqui um desafio muito grande para nós de fé. Eu nunca soube de um monte que foi atirado no mar, por fé de alguém. É uma hipérbole que ele está usando. Mas ele está dizendo que nós precisamos crer e pedir coisas, ainda que pareçam absurdas. Em fé, Deus age naquilo que nós não conseguimos. E crer e ter fé não é querer, não é pensamento positivo, não é, isso aí é seita oriental. Não, vou pensar aqui que vai dar certo, que vai acabar dando. Não, fé não funciona assim. Fé é crer que Jesus vai fazer a obra. Fé é crer que Deus vai interceder. E a fé, a nossa fé está vinculada a essa pessoa de Jesus. E nós também não devemos tirar as palavras de Jesus do contexto, né? Quando ele fala assim, que se pedirem oração e crerem, vocês receberão. Essas palavras de Jesus, elas estão dentro de um contexto maior. As palavras de Jesus estão relacionadas com o reino de Deus. Jesus está falando para os seus discípulos, daqui a pouco eles não vão estar mais com ele não vai estar mais, na semana seguinte ele vai estar na cruz, já vai estar morto. E ele está dando instruções para eles de como deve ser a pregação do reino de Deus. E de fato eles fizeram muitos milagres naqueles primeiros dias, durante e após a ressurreição de Jesus. E também essas palavras têm a ver com essa implantação do reino de Deus entre nós, mas também não é um cheque em branco, como alguns de nós gostaríamos que fosse. Não é isso que Jesus está dizendo. Se você pedir, você tiver fé, pimba, você vai receber. Tem algumas condições. Ele não explica tudo aqui, mas nós vamos ver que tem algumas condições que precisam ser atendidas. Essas condições são o plano, eu chamei de plano mestre da redenção. A Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, ela trata de um plano mestre de redenção. O que é esse plano mestre de redenção? Jesus, Deus Pai, a partir da queda do homem, Deus começou um plano mestre de redenção, um plano mestre de resgate. E o plano mestre de resgate de Jesus é o seguinte: tudo que se faz, que Deus faz, tem a ver com um novo homem, uma nova criação, um novo céu e uma nova terra. Esse é o plano superior. E esse plano superior de redenção de Deus, ele está acima dos nossos pedidos pessoais. Esse plano mestre de Deus é mais importante do que qualquer pedido que qualquer um de nós possamos fazer. O plano de Deus, nós precisamos entender que você pode fazer uma petição para Deus, você pode fazer uma oração para Deus, ela ser pertinente, ela ser genuína, e Deus não te atender. E não é para você entrar em crise de fé,
porque você não está atendendo. Por quê? Porque Deus tem um plano maior. Deus tem aquele plano. É como se fosse um rio que está se conduzindo até o oceano. O plano de Deus está sendo conduzido e vai desfechar no novo homem, numa nova criação, no novo céu, numa nova terra. Então você pode estar pedindo coisas que são boas, são importantes, são genuínas. E pode ser que Deus não te atenda. Por quê? Porque isso interfere no plano dele, da redenção, que é um plano maior do que os nossos pedidos pessoais de fé. Se não, vejamos, eu coloquei aqui, e não saiu aqui, você lembra da oração de Jesus no Getsemane? Jesus orou para o Pai e disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele orou? E ele foi atendido? Por quê? Porque a redenção, a morte de Jesus naquele momento, era mais importante do que o pedido que Jesus estava fazendo. Faltava fé em Jesus? Não, né? Mas o plano da redenção se sobrepõe à preferência pessoal. Então, se Jesus teve oração dele que não foi atendida, não significa que faltava fé, mas também não quer dizer que Deus não tinha ouvido. Isso não deveria ter criado, como de fato não criou, nenhuma crise espiritual em Jesus, porque Jesus também falou na mesma oração: Senhor, seja feita a tua vontade, mas seja feita a tua vontade. Eu prefiro isso, mas seja feita a tua vontade. E isso é uma coisa, amados, que nós temos que administrar nos nossos pedidos pessoais, que às vezes nós pedimos para Deus, nós insistimos com Deus, nós olhamos e é pertinente, é uma necessidade genuína que nós estamos pedindo e Deus não responde. Mas é porque Deus tem um plano maior, que é o plano mestre da redenção. Não há nada de errado nisso. Não existe oração, como eu pus ali, não existe oração desperdiçada. Não existe oração desperdiçada. Você orou, você está orando, faz tempo que você está orando por uma coisa. Não, a sua oração, diz a palavra de Deus, está como um incenso numa taça na sala do trono de Deus. Está lá em Apocalipse 4 e 5, quando fala da sala do trono de Deus. Lá tem uma taça que são as orações dos santos. Lembra desse trecho? Então não existe oração desperdiçada. Não existe oração que Deus não ouça. Elas estão todas ali para Deus executar. Agora, também é verdade que existe oração mal feita. Existe oração que não vai ser atendida porque ela é mal feita. Veja o que Tiago escreveu aqui, olha. Aqui embaixo nós oramos assim: quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Foi isso que Tiago escreveu. Se você pede coisas erradas, ou com motivos errados, você não espera que Deus vá te atender, né? Eu lembro, nós pedimos as coisas em nome de Jesus. Jesus, quando nós oramos, falamos em nome de Jesus, Jesus é o nosso fiador. Eu trabalhei numa empresa metalúrgica. Quando eu morava em Campinas, eu trabalhava ali na entrada de Nova Odessa, na Anhanguera, numa empresa americana. E tinha lá um metalúrgico que era do sindicato. Ele era empregado nosso lá, ele era do sindicato. E ele brigava o tempo todo com o gerente da produção. E ele falava para o gerente da produção, que era um cara nervosão, assim, sanguíneo, estouradão: eu vou te tirar daqui, eu vou te prejudicar. Todo dia o cara falava isso. E o gerente, ele vinha bufando lá no escritório: eu vou sair no braço com ele, eu vou bater nele. Calma, calma.
tenha paciência que ele vai pisar na bola. A gente não pode mandar um funcionário do sindicato embora assim, porque dá problema, mas ele vai errar. O que aconteceu? Um dia ele pediu e fez uma requisição de material, esse funcionário. Deu para esse gerente assinar, o gerente assinou e ele foi buscar o material. Só que no caminho ele percebeu que ele tinha feito a requisição errada. Aí ele mudou, ele fez outra requisição e falsificou o nome do gerente. E foi lá, chegou no almoxarifado, o cara do almoxarifado pegou assim, não, isso aqui não é a assinatura do gerente. Eu não vou te entregar o que você está pedindo. E nós fomos para cima do cara, e nós fomos procurar, achamos a requisição original, e, enfim, o cara foi demitido. Eu tenho a impressão que às vezes acontece isso com a gente. Imagina que você chega lá no almoxarifado de Deus com a oração, sei lá quem vai atender a sua oração, o anjo lá, sei lá, vou supor que seja um anjo. Ele olha assim, isso aqui não é a assinatura de Jesus, não. Jesus não ia assinar esse pedido aqui, não. Isso que está pedindo aqui está fora de ordem. Então, às vezes, a nossa oração é assim, Jesus não pode ser o fiador de certas coisas que nós pedimos para Ele. Por exemplo, imagine que você peça, é o que ele está dizendo aqui, alguma coisa para sua ostentação. Jesus vivia um estilo de vida simples. Você vai pedir para ele um iate, uma mansão não sei das quantas, com não sei quantas piscinas. Não tem nada a ver com Jesus. Jesus falava assim, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça, nem travesseiro tem. Então tem certas coisas que nós queremos pedir para Jesus e Ele não vai ser o fiador dessas coisas. Você quer ver uma outra coisa que você vai pedir? Olha, faz uma oração e pede para Deus uma espreguiçadeira. Olha, eu quero uma espreguiçadeira. Como assim? Como assim? No reino de Deus não tem espreguiçadeira para dar. Como é que eu vou te atender esse pedido? Não faz parte da nossa coisa, do nosso negócio aqui, uma espreguiçadeira. E às vezes a gente pede algumas coisas assim meio malucas. Eu imagino que esse pessoal que trabalha no almoxarifado celeste deve rir um monte com as orações que a gente costuma fazer, né? Parece engraçado, mas são orações defeituosas. Então, verifique as coisas que você pede para o Senhor, se elas são de fato importantes. E se elas são genuínas, se elas têm a ver com o reino de Deus. Eu queria também falar para você que, lembra quando Jesus, ele desceu do Monte da Transfiguração, e estava um maior tumulto lá, porque chegou um pai com um garotinho endemoniado, e os discípulos de Jesus não conseguiram expulsar o demônio daquele menino. E aí Jesus foi, orou, expulsou, e os discípulos perguntaram assim para Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus respondeu, porque a fé de vocês é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Não lhes será impossível, mas nada lhes será impossível, mas esta espécie de oração só sai com jejum e oração. Então, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você diz para esse monte para sair dali e ele vai sair. O que Jesus está fazendo aqui? Jesus está comparando grandezas, está certo? Um grão de mostarda, não sei quem lembra aqui, um dia o pastor trouxe aí um tubinho com grão de mostarda. É uma coisa muito pequenininha. E aqui tem um monte. Quantos grãozinhos de mostarda precisa para fazer um monte? Jesus está comparando grandezas. Um tiquinho de fé pode
remover montanhas dos nossos problemas, coisas intransponíveis, coisas que, do ponto de vista da força humana, não dá para fazer. Mas no mundo espiritual, um tiquinho de fé dá para mover montanhas. São duas grandezas. Às vezes nós falamos dessas grandezas. Você já, numa linguagem nossa, a gente fala, isso aí é como procurar uma agulha num palheiro, né? Eu falo isso do quarto do meu filho. Achar uma coisa lá é procurar uma agulha num palheiro. Às vezes a gente fala, isso aqui é uma gota no oceano. São grandezas. E Jesus está falando, um grão de mostarda e um monte. A fé desse tamanhinho e uma imensidão. Qual que é o seu problema? Nós temos as nossas montanhas, elas precisam ser removidas. 2018 nós vamos ter montanhas diante de nós e nós precisamos ter fé que seja de um grãozinho de mostarda, pequenininha, mas uma fé que remova essas montanhas. E aí entra a tentação da nossa perseverança. Parece que é impossível e nós temos que perseverar na fé. Se nós vencermos, nós vamos sair mais fortalecidos. Se nós fracassarmos, nós vamos ter dificuldades para recomeçar. Mas lembre-se que a fé é a certeza, é a convicção. Existe um lado também negativo da fé. A gente fala que tem gente que é assim, tem uma fé inconstante, oscilante, instável. Estou em crise espiritual. Crise espiritual é sinal de fé enfraquecida. E o contraponto da fé é a dúvida. Nós vivemos num oceano de dúvida. O mundo é um oceano de dúvida. Satanás põe dúvida em tudo isso. E lá no meio desse oceano de dúvida, nós temos que cruzar com o nosso barquinho a remo de fé. E cruzando, e cruzando, e cruzando, e cruzando. As dúvidas vão sempre existir, mas não nos é permitido deixar que a dúvida invada a nossa convicção. Você lembra de Pedro andando sobre as águas? Começou bem, andou bem um tanto, no meio do caminho, duvidou, afundou. Não critica o Pedro. Você já andou alguns passos sobre a água? Primeiro vai andar um pouco antes de criticar o Pedro. Mas o Pedro, no meio do caminho, ele afundou. Jesus falou, homem de pequena fé, por que você duvidou? Jesus está treinando o Pedro para ser o grande homem que vai liderar a igreja nos primeiros anos ali, após a ressurreição. E Pedro deu essa vacilada dele. Então, parece que a pregação da fé na palavra de Deus, Deus quer que eu e você tenhamos fé, uma fé assim, de certeza, de convicção, a despeito de resultado de qualquer coisa. Tiago, ele é incisivo na carta dele. Deixa eu ver se eu pus aqui para você o que Tiago... Olha o que Tiago escreve aqui. Ó. Ele fala sobre uma fé vacilante. Olha o que ele diz aqui, ó. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, sem duvidar, e lhe será concedido. Peça com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é como uma onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida, é instável em tudo que faz. Olha só o que Tiago está falando para nós aqui. Ele repete 2 vezes nesse trecho, sem duvidar. Pede crendo sem duvidar. Não vacile, porque quem duvida é como uma onda do mar, é instável, é volátil, muda o tempo todo. Não existe 2 ondas do mar iguais. Elas, sabe, mudam o tempo todo. E parece que Tiago está falando, não, nós temos que ter certa firmeza, nós temos que ter certa solidez, nós temos que ser, e a nossa solidez é a nossa fé, é a nossa certeza,
é a nossa convicção, que não pode ficar o tempo todo mudando de acordo com a ventania que bate na gente. Nós precisamos de firmeza. Falta fé? Ele também diz, peça a Deus. Peça a Deus que Deus dá fé para você. A fé é que derrota Satanás. Tiago também fala, olha, você resiste ao Senhor, ao diabo, e ele fugirá de vocês. É engraçado que quando você tem uma pessoa num estado de possessão demoníaca, e você vai abordar a pessoa, a primeira coisa que ela procura te fazer, ela começa a zombar de você. Ela começa a bocejar na tua cara. Ela começa a rir da tua cara, dando a entender que você é um otário. Mas não é ela, é o demônio que está na vida dela, né? Ali, está possuindo ela. Tudo isso para te desacreditar, tudo isso para te testar, tudo isso para ver se você sabe o que você está fazendo ali. Mas se você se manter convicto, firme, e ordenar que ela saia em nome de Jesus, vai sair, vai libertar. Mas a primeira coisa que ele faz é o diabo tenta te desmoralizar. Então a fé é essa convicção. E aí eu quero dizer um segredo para você. O diabo não é Deus. O diabo, ele é criatura. O diabo, ele não sabe o que está no seu coração. O diabo só sabe o que você faz do ponto de vista externo. Porque ele é uma criatura como você. Ele só enxerga o que você enxerga. Ele só sabe o que você fala. Se você fala que você está com fé, se você fala que está com medo dele, se você fala que você fez isso, que você fez, ele está ouvindo. Mas você pode estar morrendo de medo, mas se você não falar, ele não sabe. Então, por isso que você tem que ter convicção, você tem que ter fé. E se você for firme na sua fé, ele não vai resistir, ele vai fugir de você, ele vai desistir de você. Ele vai perceber que ele não tem chance com você. Algumas coisas abalam nossa fé. De vez em quando a gente está caidaço na fé, né? Quais são elas? Primeiro, o silêncio de Deus. Há momentos que parece que Deus não nos ouve. Davi sentia muito isso, porque Davi tinha uma comunhão, era um salmista, e ele dependia muito dessa questão. Mas às vezes Deus silencia, e nós não sabemos qual é a economia de Deus. Gostaria de saber também, mas não sei. Mas às vezes parece que a gente ora, parece que nada acontece. Será que Deus está ouvindo? Não, Deus sabe. Deus está ali, Deus está ouvindo. Não tem oração desperdiçada. Ele ama a gente, Ele quer o nosso bem, mas Ele tem mais coisa que fazer do que ficar dando só atenção só para a gente. A gente é um pouco egoísta às vezes nisso. Então, às vezes o silêncio abala a nossa fé. Outra coisa é quando o mal prevalece. Existe um mal prevalecendo. Existem coisas, situações que não têm explicação. Ela é resultante da queda. E às vezes são coisas que doem, às vezes são catástrofes, às vezes gente inocente morrendo, às vezes são coisas horríveis que acontecem porque o mal está aí. Satanás também está aí. Então, às vezes o mal prevalece e a gente se sente mal e fica com a fé abalada. Outra coisa que abala a nossa fé é a ansiedade pela vida. Jesus falou assim, não se preocupem com as ansiedades da vida, o que comer ou vestir. Observe os lírios do campo e vejam como Deus cuida deles. Busque o reino de Deus e essas coisas serão acrescentadas. O Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse em outra passagem. Estilo de vida simples, o de Jesus. O mínimo necessário. Então, se você é daquelas pessoas que gosta de juntar uma gordurinha e tem uma mudança grande para você levar para o céu quando você for para lá,
Está dizendo, não adianta se preocupar, porque não vai levar caminhão de mudança contigo. Não perca, não abale a sua fé por causa das ansiedades da vida. Deus te dá comida, Deus te dá vestimenta, suficiente. Mas a gente quer sempre mais, sempre mais. E essas coisas podem abalar nossa fé. E por fim, quando nossos pedidos não são atendidos. Infelizmente, nós vivemos num momento em que tudo nós queremos para ontem. Tudo tem que ser rápido. Tudo que a gente pede para Deus, a gente quer que Ele atenda assim. E às vezes não é assim. Nós vamos ver daqui a pouco isso. Nem sempre Deus atende os nossos pedidos com a velocidade que a gente quer. Eu gostaria de lembrar de vocês do grande exemplo dos amigos. Lembra dos amigos de Daniel? O rei Nabucodonosor construiu a estátua lá, ele era o grande imperador do mundo na época. Construiu a estátua, marcou o dia, marcou a cerimônia. Olha, no dia que tocar aqui as trombetas, todo mundo vai se curvar, hein? Quero ver todo mundo adorando a estátua que eu fiz de mim mesmo. Horas. E chegou lá no dia, 3 engraçadinhos não se curvaram. O rei perguntou lá para o cara do lado dele, eu estou vendo direito, tem 3 ali que não estão se curvando? Tem. Chama eles aqui. O rei ficou furioso. O imperador estava furioso com eles. Olha a resposta deles para o rei. Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha do fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem que mandaste erguer. Se Deus quiser, Ele pode livrar. Mas se Ele não me livrar, não faz mal, eu continuo crendo. Essa é a fé bíblica, essa é a fé recomendável, essa é a fé que nós precisamos incorporar na nossa existência. E às vezes eu pergunto assim, se você para pensar, eles levaram todo o Israel, todos a família real, todos os nobres de Israel, todos os sacerdotes e sumos sacerdotes, levou todo esse bando para o cativeiro. Eles estavam todos lá nessa reunião. E quantos ficaram em pé? Esses 3 engraçadinhos. Os outros deviam ter se curvado e orado lá, ó Senhor, desculpa aí, hein? Mas sabe como é que é melhor preservar a vida, eu sei que o Senhor é o Deus da vida. Devem ter feito umas orações ali, mas dobraram. Mas esses 3 não. A princípio deu errado, a princípio eles foram mandados lá para a fornalha. O rei ficou furioso, mandou queimar os caras. E no primeiro momento eles perderam. Mas aí, Deus fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Não deixou os caras queimar lá dentro da fornalha, tirou os caras de lá. Olha só, essa é uma fé para ser imitada, amados. Ao invés de ficar chorando, né, pelas mágoas, pelas nossas desventuras, Deus, nós temos que ter nossas convicções a Deus. Você é convicto que Deus te ama? Você é convicto que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para você? Então, por que temer? Seja convicto na sua fé também. O que a gente olha aqui é que, às vezes, o resultado não nos é favorável, né? E é aí que nós abalamos a nossa fé. A gente pede e a resposta não vem, a gente começa a ficar mal. A gente começa a ficar batido, a gente começa a ficar resmungão com Deus, né? Mas, deixa eu mostrar aqui outro exemplo.
Esse exemplo ainda não aconteceu, vai acontecer, porque é um exemplo que vai acontecer na grande tribulação. É sobre os mártires, E o livro do Apocalipse fala dos mártires lá no fim, na grande tribulação, que nós estamos, acredito eu, começando agora. E diz assim, deixa eu achar aqui no meu texto. Quando o anjo abriu o quinto selo, vi debaixo do altar das almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhe dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. Olha só o que acontece aqui. Até quando? Essa aqui é a nata da igreja, né? Esses são os mártires. Ninguém pode duvidar da morte, da fé dos mártires, pode? Eles morreram lá, sustentando a fé em Jesus, perderam família, perderam tudo, morreram, foram decapitados, queimados, crucificados, despedaçados. E eles têm algum direito junto com Deus, é claro que tem. Na fila das recompensas, certamente eles estão na nossa frente. Mas Deus não atende. Olha, vocês vão ter que esperar, porque tem mais gente ainda para morrer. Olha, se Deus já não tinha respondido para Jesus lá no Getsemane, se Deus não está respondendo aqui para os mártires, não é questão aqui, o problema não é fé. O problema é não esmorecer, é não se abater. Por quê? Por que eles não estão recebendo? Deus está pondo aqui, olha, o plano mestre da redenção está em andamento. Tem mais gente que precisa morrer antes de que seja executado o pedido de vocês. Então, existe aí essa coisa entre o pedido pessoal e o plano da redenção de Deus. Deus não vai atender todos os nossos pedidos. Desculpa eu falar isso para você. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, o plano da redenção nunca se consumaria. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos, tinha gente que nunca ia morrer. Haveria gente que nunca ficaria doente, porque o cara tem fé e ora e Deus vai atender. Mas se ele responder a tudo isso que é genuíno e é bom e precisa ser, ele não consegue chegar no fim do plano da redenção que ele já iniciou e que está em andamento. Então, presta atenção nisso. Às vezes, você pede, é bom, é pertinente, mas não vai ser atendido. Às vezes demora. Às vezes demora para atender também. Você quer ver? O problema do tempo para nós na nossa geração é um problema muito sério. A gente quer tudo muito rápido. Mas quando a gente olha assim na palavra de Deus, primeiro nós temos o cego de nascença que Jesus curou. Você lembra que quando os caras foram cobrar dos pais do cego, o que os pais disseram? Vai conversar com ele, com o cego. Ele já é adulto, ele sabe o que ele está fazendo. Então, é um cego de nascença, o cara já está na idade adulta, e até aquele momento, passaram-se anos, ele não tinha respondido.
Vocês lembram daquela mulher com hemorragia? Quanto tempo ela ficou com problema de hemorragia até que ela fosse curada? Quanto? 18 anos. 18 anos orando, pedindo para Deus. Será que Deus não ouviu? Ela tinha que estar naquele dia lá, que Jesus ia passar lá naquele momento e roubar da veste de Jesus um pouco do poder dele. E o paralítico do tanque de Betesda? Esse aí é mais difícil, esse é para os universitários. Quanto tempo ele ficou lá no tanque e ninguém ajudava ele? Porque o anjo vinha lá e agitava a água e quem entrasse primeiro era curado. Quanto tempo ele ficou? Falaram certo aí. 38 anos. Olha que fé. 38 anos antes de receber a bênção. E aí tem aquela história que não é de cura, mas é de pedido de justiça. Jesus conta a história da parábola da viúva persistente. Ela ia todo dia lá incomodar um juiz iníquo, e o juiz olhava e não atendia, e ela pedia que ele julgasse a causa dela, e o juiz não queria saber dela, até que um dia o juiz se encheu e falou, quer saber, vou me livrar dessa velha. E foi lá e julgou a causa dela, né? E olha aí, como Jesus arremata essa parábola aí. Ele fala assim, ó, aqui embaixo, Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Deus, você está sofrendo injustiça, Deus não vai fazer justiça. E ele diz ainda mais, ele vai fazer depressa. Só que, assim, nós queremos para ontem, né? O nosso sentido de pressa aqui é um absurdo. Com todas as gerações que nos antecederam. A gente não tem muita paciência, não. A gente quer pedir hoje, botar a ficha, cai na hora. É isso que a gente quer. Mas não é assim que acontece. Ainda com relação à fé, existe um momento, esse eu adorei que eu descobri esse texto preparando essa mensagem. A gente lê a Bíblia e de repente a gente vê uma coisa maravilhosa, né? Existe um momento que Deus abre, quer ver? Olha só o trecho, o apóstolo Paulo, eles foram na primeira viagem missionária da igreja, voltaram para Jerusalém e vão dar o relatório do que aconteceu. E ele fala assim, ó, chegando ali em Jerusalém, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus tinha feito por eles, e agora, ó, e como abrira a porta da fé aos gentios. Olha que impressionante. Deus abre a porta da fé aos gentios. Não é maravilhoso isso? Isso quer dizer que quando o evangelho é pregado, a porta precisa estar aberta. Nós fizemos aqui a cantata aqui, o pastor pregou o evangelho e fez o apelo. E depois disso, eu estava conversando com uma pessoa que estava aqui nesse culto aqui, e ela disse assim para mim, olha, eu não sei porque eu não fui lá na frente quando o senhor fez o apelo. O pastor fez o apelo, eu senti no meu coração que eu devia ir e tal. A porta estava aberta, mas havia também a incredulidade do indivíduo. Ele sabe o que ele tem que fazer, mas ele não faz. E aí, eu acho que tem um outro trecho aqui, se não me engano. Aqui, ó. A mensagem que eles ouviram, esse é de um outro trecho lá de Obril, de nada lhes valeu, porque não foi acompanhada da fé por aqueles que ouviram. O evangelho é pregado, a congregação está toda aqui. Como explicar que um aceita o evangelho, enquanto outro que está aqui e ouve a mesma mensagem não aceita o evangelho? Por quê? Porque falta a fé. Falta a fé. Então, não é maravilhoso pensar, olha, quando o evangelho está sendo pregado é porque Deus abriu a porta da fé. A porta da fé está aberta. E a porta da fé, ela não fica aberta indefinidamente, amados. Ela se fecha. E quando ela se fecha,
passou a oportunidade, você não vai ter mais oportunidade. Quero encerrar falando para você que você deve cuidar da sua fé. Se eu posso, eu gostaria de te dar algum conselho aqui sobre isso. Jesus fala, a palavra de Deus fala que existem pessoas que são débeis e fracas na fé. Pode ser que você seja uma pessoa assim, fraca na fé. Você precisa fortalecer a tua fé e já a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Há quem é indolente, tem quem é preguiçoso, apático, negligente na fé. Tem gente que a gente nem sabe se cristão é. Mas está aqui na igreja, faz os exercícios espirituais e tal. Você não vê vida espiritual na pessoa. Você não vê vida espiritual na pessoa. E a gente pergunta, será que esse é um cristianizado? Quer dizer, o cara tem a doutrina cristã, mas não é convertido? Porque, como eu disse antes, o cristão que não pratica a fé é uma anomalia. Nenhum lugar na Bíblia você encontra essa recomendação de ser assim. Não deixe que a sua fé esfrie. E aqui eu pus alguns motivos porque a fé esfria. Porque quando os nossos pedidos não são atendidos, a gente começa a ficar meio distante de Deus. Às vezes nós temos pecados encobertos e não confessados. E o diabo, ele é astuto, ele sabe que você cometeu o pecado e ele fala que você é hipócrita. E ao invés de você se confessar e pedir perdão a Deus, você fica encobrindo e fica se sentindo hipócrita mesmo. O diabo é especialista nisso. E às vezes a gente se afasta das pessoas. É sempre bom, né? Você está do lado de pessoas que têm mais fé que você, para você se esquentar na fé dela, principalmente no momento que você está vacilando. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir e aumentar a nossa fé. Também diz que nós vivemos por fé e não pelo que vemos. E aqui é importante. Às vezes nós nos acostumamos com o mundo material, tropeçamos no diabo e não vemos o diabo. Mas nós, diz a palavra de Deus, não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pela fé. E nós precisamos aprender a enxergar o mundo espiritual. Nós precisamos aprender a perceber a ação do inimigo naquilo que nós estamos vivenciando e agir de acordo. E às vezes o inimigo tripudia da gente, porque a gente não cumpre isso. Nós não estamos vivendo pela fé, estamos vivendo só pelo que vemos. Mas é o contrário, o cristão tem que aprender a viver e identificar as hostes espirituais que estão atuando e saber quem são elas e por que são elas. Também existe a nossa fé provada. Ah, meu amor, a nossa fé é provada e nós precisamos provar e precisamos aprová-la e precisamos confirmá-la, né? A palavra de Deus diz que se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá da gente. E nós precisamos resistir ao diabo com a nossa fé. A fé, ela é um escudo contra as ciladas do diabo. Diz isso lá em Efésios, na armadura da fé. Ela é o escudo que nós temos, é a nossa fé. O diabo, ele como você, ele é uma criatura. Ele te atenta enquanto ele percebe que ele tem espaço em você. Mas se você tem fé convicta, inabalável, ele fala, esse é um caso perdido. Ele vai embora porque ele não quer perder tempo. A fé, ela é uma fonte de alegria, esperança, pureza, santidade, paz, descanso e honrar o nome de Jesus pela fé. Quanta coisa boa a fé nos dá. Acho que a gente persegue essas coisas e elas vêm pela fé. Também não ignore a família da fé. Não ignore a família da fé. Não ignore, porque vai chegar momentos que você vai precisar dos irmãos.
Quando Jesus estava expulsando o demônio daquele garotinho que os discípulos não conseguiram, o pai do menino falou assim para Jesus: olha, se puderes, liberta o meu filho. E Jesus falou: se puderes, tudo é possível ao que crê. Ele já não, o pai daquele criança já estava desgastado, a fé dele já não tinha mais o que fazer. Os discípulos de Jesus tinham fracassado. E às vezes nós estamos na situação, às vezes a gente está abatido na fé, e a gente precisa se escorar naquele irmão que está com a fé mais vigorosa, tá certo? Então, não despreze a família da fé, você pode precisar dela. E também aqui eu quero dizer que nós vamos passar pela grande tribulação. Na grande tribulação vai ser um momento de intensa perseguição para a gente. E nós corremos um risco se a nossa fé não for firme o suficiente, convicta o suficiente. Mas, se nós tivermos outros irmãos em quem nós podemos recorrer e nos escorar, vai fazer uma diferença. Também use a fé a favor dos outros. Uma das coisas que a gente via lá nos discípulos de Jesus é que eles serviam aos outros, eles curavam os outros, eles faziam cesta básica para os outros. Nós vemos isso lá no Novo Testamento. Então, a sua fé não é só para você, não é só para você, ela tem uma dimensão prática, uma dimensão a favor dos outros. Tiago desafia a gente, né? Tiago fala assim: olha, a fé sem obras é inútil. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Estou acabando, gente. Eu quero agora pensar com vocês só no seguinte: 2018 está aí. O que nós vamos levar para casa hoje sobre a fé? Se a fé é tão importante para a nossa sobrevivência espiritual, que tipo de fé nós vamos exercitar agora em 2018? Eu listei algumas coisas aqui, dentre as que eu falei, são coisas que nós podemos pedir para o Senhor. E eu gostaria que depois a gente orasse. Eu gostaria que você olhasse para essa petição. Talvez você precise curar a sua fé. Sua fé anda doente, sua fé anda fraca, sua fé anda abatida. E de repente, nós precisamos curá-la. Também, alguns, eu acredito que precisam pedir perdão, por ter uma fé muito volátil, muito indolente, muito negligente. Alguns pedirão mais fé, porque a montanha está grande, e sente que a fé está insuficiente para remover a montanha do caminho. Alguns precisam pedir que Deus abra a porta da fé. Você conhece alguém que precisa aceitar Jesus? Pede para Deus abrir a porta da fé para essa pessoa que ainda não crê. Pedir para Deus nos dê fé, como aquela dos amigos de Daniel. Essa é a fé. O resultado pode não vir, mas a fé não pode ser medida ou oscilar por resultado. A fé é convicção, é inabalável, é firmeza. Aconteça o que acontecer. Essa é a fé bíblica que nos desafia. A nossa fé precisa remover a montanha dos nossos problemas pessoais. Nós precisamos dela. E aprenda a, não é andar, é amar. Andar por fé. Desculpe. Aprenda a andar mais por fé do que pelo que se vê. São algumas coisas que eu listei aqui daquilo que nós falamos, que talvez a gente precisa
pedir para Deus. Então, baixe sua cabeça. Daquilo que o Senhor falou no seu coração, ore sobre a tua fé. Senhor, nós queremos te pedir que o Senhor derrame do teu bálsamo de fé sobre cada um de nós, atendendo às nossas demandas, às nossas necessidades, às nossas fraquezas, às nossas falhas. Ensina-nos, Senhor, a ter uma fé convicta, uma fé inabalável, a crermos que as suas promessas se cumprirão a tempo e fora de tempo. Ensina-nos, Senhor, a conviver com aquilo que às vezes não é uma resposta favorável, mas ajuda-nos a manter a nossa fé inabalável. Abençoe esta igreja, cada irmão aqui nessa noite, que nós possamos caminhar esse 2018 nos guiando pela fé da tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, e abençoa cada coração. Em o nome de Jesus. Amém. Amém.